Então, boa noite, pessoal. Então, mais um dia de prática, né? Hoje a gente vai começar... Boa noite, Wesley. A gente vai começar a fazer a leitura de um texto de um mestre Zen, de um ancestral do Zen, chamado Bodhidharma. Bodhidharma, vou contar um pouco a história dele ao longo dessas 3 quartas-feiras que nós vamos ler o texto. Tem muitas coisas sobre Bodhidharma, algumas coisas curiosas. Entre essas coisas curiosas é que diz que ele fez tanto zazen, né, voltado para a parede, durante vários anos, 9 anos, e naquele local que ele fez o zazen ficou uma marca, porque o sol não pegava diretamente, justamente naquela parede, pegava nas costas dele. E uma outra coisa importante para falar de Bodhidharma é comemorado agora no dia 5 de outubro o Memorial de Bodhidharma, né? A morte de Bodhidharma. Então, a gente aqui na Casa Templo, a gente resolveu fazer com que o mês de outubro, sempre que for oportuno, a gente estudar, ler, refletir sobre as palavras desse mestre Zen. E Bodhidharma, ele era muito enfático na prática do zazen, né? Aliás, se você me pedisse um conselho e dissesse, monge, eu só tenho 30 minutos do meu dia para destinar ao Dharma, o que eu faço? Eu pratico ou eu apenas estudo? Na primeira fase, eu diria, se você só tem 30 minutos, pratique. Pratique zazen. Não adianta a gente simplesmente colocar a conexão, por exemplo, aqui com o nosso grupo, para pegar a sua parte teórica. As palavras, pessoal, elas vão se perdendo ao vento, como diz aí o ditado popular. Mas aquele instante de zazen é, na verdade, um instante de comunhão, primeiro, de você com você mesmo, de você com seus pensamentos, de você com suas emoções, você com suas sensações, com suas histórias, com seus desejos, com seus medos. E o zazen lhe possibilita justamente reconhecer tudo isso. Ao invés de estar correndo atrás de palavras. Nessas 3 quartas-feiras, estudar, o caminho é sem palavras. Mas lógico que nós precisamos também estudar, precisamos refletir sobre os ensinamentos. Conversamos isso sábado passado, né? Precisamos ter um tempo para refletir sobre os ensinamentos, sobre nós mesmos. E Bodhidharma, ele faz esse convite à prática do zazen. E também ele nos leva a fazer algumas reflexões. Ele tem um texto chamado O Sermão do Círculo da Vida. E o outro chamado O Ensinamento Zen. O Ensinamento Zen de Bodhidharma. E o Sermão do Círculo da Vida, que é esse que a gente vai ler. São esses que nós vamos ler nessas quartas-feiras, durante o mês de outubro. Muitas estradas levam ao caminho, mas basicamente há apenas 2. Prática e razão. Entrar através de ensinamentos
e acreditar que todos os seres vivos compartilham a mesma natureza verdadeira, a qual é dissimulada pela sensação e pelas ilusões. Importantíssimo isso aqui. Aqui ele está tratando uma questão fundamental. Essa questão é justamente a chave para os budistas. Que é o quê? É que todos os seres sencientes possuem a natureza todos os seres sencientes possuem a natureza Buda. Não se pode ser budista se você não acredita que você tem a natureza Buda. Em outras palavras, nós temos a mesma natureza dos mestres iluminados. Só que tem um problema, e Bodhidharma diz muito bem com esse problema. O problema é qual? É que nós estamos com muitas emoções, pensamentos que encobrem essa natureza verdadeira, a nossa natureza Buda, a nossa natureza iluminada. E a maneira que, por exemplo, o Zen recomenda para a gente acessar essa natureza iluminada é a prática do Zazen. Então, essa é a questão fundamental. Se você não acredita que você tem a mesma natureza dos seres iluminados, não adianta praticar. Quer dizer, até adianta, mas não perca seu tempo. Não faz sentido eu seguir alguma coisa que eu não acredito se eu tenho aquela coisa. Porque eu sou Zen, porque eu sou budista, porque eu acredito que eu tenho a mesma natureza de todos os mestres. Não faria nenhum sentido estar aqui o tempo todinho. Para quê? Eu quero acessar essa natureza iluminada. E o portal é o Zazen. Continua. Aqueles que saem da ilusão para a realidade, olha só, aqueles que saem da ilusão para a realidade, os que meditam de frente à parede, a ausência de dualismo, a unidade de mortalidade e sabedoria, a unidade de mortalidade e sabedoria, e que permanecem impassíveis, mesmo perante as escrituras, estão em concordância completa e óbvia com a razão, e sem se moverem, sem esforços, eles entram no caminho, dizemos, pela razão. Entrar pela razão refere-se às 4 práticas levadas em consideração, que são sofrer injustiças, adaptar-se às condições, nada buscar e praticar o Dharma. Vamos analisar essas 4 condições. É hoje que a gente vai fazer isso. Certo? Primeiramente, dessas 4 condições, sofrer injustiças. Não sei se eu leio. Leu, pessoal? O que é que tu acha, sozinho? Diz aí, Joyce. Talvez, né? Me recomende aí alguma coisa para eu fazer nesse momento. Deu uma crise aqui agora. Porque o que Bodhidharma vai falar é justamente aquilo que a gente passa. Eu não estou me excluindo disso, não, né? Eu não estou me excluindo desse processo que Bodhidharma vai falar, não. Pelo contrário, faço parte dele. Fazemos, não é, Gabriel? Bodhidharma diz, primeiramente, sofrer injustiças. Quando aqueles que buscam o caminho encontram adversidades, deveriam pensar. Por incontáveis eras,
eu tenho dedicado-me ao trivial, em detrimento do essencial, e vagueado em todo tipo de existência. Raivoso sem motivo e culpado de inúmeras transgressões. Agora, embora não cometa erros, sou punido pelo meu passado. Ou seja, estou encontrando algumas condições que eu criei. Baixinho aqui para nós que estamos aqui. O que a gente faz hoje, discutimos isso também sábado. O que nós fazemos hoje mexe no meu presente, pode criar um condicionamento no meu presente e também pode criar um condicionamento para o meu futuro. Vamos pensar sozinho, vamos pensar. O que eu faço hoje, além de influenciar o meu futuro, pode estar criando um condicionamento, além de estar mexendo no meu presente, pode estar criando um condicionamento para o meu futuro. Algo que muitas vezes acontece, queremos praticar, só que nós temos várias interdependências que nos puxam o tempo todo. Qual é o local que você dá a prática? Qual é o tempo que você determina a prática? Um dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, qual é o tempo da prática? Qual é a condição que você está criando para poder praticar? Devemos refletir também sobre isso. O Bodhidharma nos exige a refletir isso nesse parágrafo. Continuando com o texto. Nem os deuses, nem os homens podem antever quando uma má ação frutificará. Aceito isso de coração aberto e sem reclamação. Dizem os sutras: quando você encontra a diversidade, não se exaspere, ela é justa. Com tal entendimento, você está em harmonia com a razão. E sofrendo essas injustiças, você entra no caminho, na prática. Tem o mestre Dogen, ele fala uma questão interessante, que o próprio Buda dizia. Imagine só, qual é a chance de uma tartaruga colocar a sua cabeça fora do mar e encontrar uma lancha, encontrar uma prancha para surfar na água? Uma tartaruga ainda cega. É raro, não é? É muito difícil que essa tartaruga encontre uma prancha para surfar no mar. Eu me lembro que uma vez a monja deu um ensinamento que foi assim, sobre a dificuldade que é entrar no caminho e a dificuldade que é permanecer no caminho. Ou seja, é difícil a gente se vincular com o Dharma. O Dharma, como diz o mestre Dogen Jesus Samar, o Dharma ele se autoprotege. Isso aí já seria outra reflexão. O Dharma se autoprotege. Veja, para permanecer na prática do Dharma, é preciso ser um dragão. Trazendo para a nossa realidade, é preciso ser um peixe de Piracema. Sabe aquele peixe que nada contra a correnteza? A correnteza está vindo para cá e o peixe de Piracema está indo reproduzir lá na parte superior do rio, devido às dificuldades que nós vamos encontrar na prática. Continuando. Em segundo, adaptando-se às condições. Ou seja, entramos no Dharma também, adaptando-se às condições. Como mortais, somos regidos por condições e não necessariamente por nós mesmos.
Todo sofrimento e toda alegria que experimentamos depende de condições. Se devêssemos ser agraciados por algum grande prêmio, tal como fama ou fortuna, é o fruto da semente plantada por nós no passado. Ou seja, nós criamos as condições de maneira individual e coletiva daquilo que nós vivenciamos hoje em dia. Quando as condições mudam, isto cessa. Por que me deliciar com esta existência? Mas, enquanto o sucesso e o insucesso dependem de condições, a mente não cresce e nem diminui. Aqueles que permanecem impassíveis perante os ventos da alegria, silenciosamente seguem o caminho. Um detalhe importante. Quando ele fala aqui, por que me deliciar com essa existência? Não é que a gente não deve estar feliz por estar vivo. Devemos agradecer, inclusive. Brindar por estar vivo. Só que o detalhe é, uma vida na qual eu não sinto o sabor dos ensinamentos, uma vida que eu não reconheço minha natureza mais profunda, que é a natureza iluminada, essa vida talvez não tenha tanto valor assim. Mais uma vez, aquela velha história que se conta. Na perspectiva budista, nós temos uma joia preciosa. Mas nós estamos ainda como mendigos procurando uma joia que esteja fora de nós mesmos. Só que nós temos essa joia aqui dentro. É importante, pessoal, se você só por um instante conseguir ver a sua própria natureza, já valeu a pena. Quando você encosta, quando você toca, quando você acessa a sua própria natureza, não tem nenhuma outra experiência que possa ser comparado a ela. Mas vamos continuar. Em terceiro, nada buscar. Isso é difícil para a gente, né? As pessoas estão iludidas. Estão sempre ansiando por algo. Sempre, por assim dizer, buscando. Mas os sábios despertam. Eles escolhem a razão em vez dos hábitos. Eles fixam sua mente no sublime e deixam seus corpos mudarem com as estações. Todos os fenômenos são vazios. Eles nada contêm que valha desejar. Dizer que os fenômenos são vazios não quer dizer que eles não existam. Quer dizer apenas que eles não existem isoladamente, eles não existem individualmente. Todas as coisas existem porque estão conectadas às várias outras. Você mesmo. Porque você existe, devido a inúmeras condições que foram criadas. Porque você está aqui neste momento, devido a inúmeras condições que foram criadas. Individualmente por você, por mim, e de maneira coletiva. Só que é o que nós fazemos é o seguinte, a gente coloca a viseira. A gente considera apenas uma parte, mas não pensa no todo. Todos os fenômenos são vazios. Eles nada contêm que valha desejar. A calamidade alterna-se com a prosperidade. Habitar nos três reinos é habitar em uma casa em chamas. Ter um corpo é sofrer. Alguém com corpo conhece a paz? Aqueles que compreendem isso desapegam-se de todas as coisas existentes
e param de imaginar ou buscar algo. Os sutras dizem: buscar é sofrer. Nada buscar é encontrar a satisfação. Quando você nada busca, você está no caminho. Não é que vamos resetar o mundo e parar dele e vamos só fazer zazen. Não é bem isso. Mas vamos encontrar um caminho do meio nessa nossa ânsia por tantas coisas. Para encerrar. Em quarto, praticar o Dharma. O Dharma é a afirmação de que todas as naturezas são puras. Através dessa verdade, todas as aparências são vazias, não existem por si próprias. Existem devido a inúmeros fenômenos e você não controla porque você quer ou porque você deseja. Decadência e apego, sujeito e objeto, não existem. Os sutras dizem: o Dharma não inclui seres, pois o Dharma está livre da impureza do eu. Aqueles que são sábios o suficiente para acreditar e entender esta verdade estão ligados à prática de acordo com o Dharma. E uma vez que isso é real, incluindo que nada vale a pena invejar, eles doam seus corpos, eles dão seus corpos, suas vidas e prosperidade em caridade, sem lamentar e sem a vaidade do doador, do presente ou do presenteado. E um detalhe, antes de continuar o texto, teve uma observação interessante aí, que acredito que a Ana Cláudia colocou. Ana Cláudia, isso é uma questão importantíssima, o que você está colocando. Eu vou responder com um ensinamento que a monja deu. Certa vez fizeram esse questionamento, nos treinamentos que a monja passou no Japão, fizeram esse questionamento. E um dos professores dela disse o seguinte, é que alguns mestres dizem que nós estamos nas mãos dos seres iluminados. E outros mestres dizem que nós somos as mãos iluminadas desses mestres. Eu fico com a segunda resposta. Nós somos as mãos iluminadas desses seres iluminados. E o que é que essas mãos fazem? Então é importante, sim, agir no mundo. É importante fazer com que o mundo fique um lugar mais justo para as gerações que estão aqui agora e também para as futuras gerações. Sem dúvida nenhuma. É preciso fazer alguma coisa. E o Zen, ele é muito enfático nisso. Sabe? É muito enfático nisso. Nós não estamos isolados das coisas. Porque em algumas literaturas, e quando a gente lê esse texto, às vezes, nesse trecho aqui, a gente pensa isso, né? Não, então, para que eu vou lutar contra as injustiças? Não, precisamos sim fazer alguma coisa. E como é que nós fazemos? Quando nós procuramos melhorar a nós mesmos, atingimos uma condiçãozinha melhor, e a partir dessa condiçãozinha melhor, passamos a ajudar os outros. Mas nós não precisamos brigar com a realidade. Mas nós podemos alterá-la, a realidade. Nós podemos alterar esse fluxo. Como? Nós podemos alterar esse fluxo com lucidez, com sabedoria, com ação correta. O próprio Buda fala isso, ação correta. Eu acredito que o próprio Sozinho tenha feito uma colocação e não deu tempo eu ler sozinho. Não, é justamente isso, a questão de ação correta, que eu coloquei, que a ação de um Buda é não ação. Não porque não está agindo, mas porque
Está em harmonia com o caminho, não importa o que faça. Isso mesmo. A percepção, pessoal, é um ensinamento budista, é a ação correta. O que é preciso ser feito tem que ser feito. Não é? Hoje, à tarde, eu estava conversando com o senhor, que é meu amigo, ele estava falando uma questão interessante. Ele é católico, ele disse a respeito do padre Júlio Lancelotti, né, de São Paulo, que ele anda nas ruas ajudando as pessoas. E é interessante porque a colocação que esse meu amigo fez foi o seguinte: de que adianta fazer estátuas de Jesus enquanto Jesus vivo está ali na esquina, passando fome, com vários problemas? Do mesmo jeito, não adianta ter imagens pintadas a ouro se o nosso irmão está ali passando dificuldades. Então é a ação correta, né, Cláudio? Você está correta disso. É a ação correta no mundo. Agora, essa ação correta deve vir a partir do entendimento. Entendimento correto e a ação correta. É o 8, é o nobre caminho óctuplo, certo? Então, continuando, já no finalzinho da nossa parte de hoje. Então, ó, deixa eu achar aqui agora. Então, e para eliminar as impurezas, isso é sensacional, e para eliminar as impurezas, eles ensinam, mas sem se apegarem à forma. Isso é demais, viu, Zen? Zen, isso é demais. Assim, através da sua própria prática, eles são capazes de ajudar as pessoas e glorificarem o caminho da iluminação. E assim como a caridade, eles também praticam outras virtudes. Mas enquanto praticam as 6 virtudes para eliminar a ilusão, eles nada praticam. É a ação sem ação. Isso é conhecido como praticar o Dharma. Então, hoje, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.